Jornal da Fã. Entrevista. Com oferecimento da Oral Plus. Já pensou em ter seu sorriso de artista? Um sorriso brilhante e saudável? Implantes, aparelhos e estética. Com uma equipe de profissionais oferecendo o que há de melhor e sofisticado em tratamentos dentários. Abrace o sucesso com o sorriso Oral Plus. Agende sua avaliação. Ligue ou envie mensagem no WhatsApp 79 41 41 14 50. 79 41 41 14 50. Meu caro Esdras, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Pra gente é sempre uma satisfação poder falar de saúde bucal. E, como sempre, é mais um motivo realmente de alegria poder estar aqui nos estúdios. Satisfação é sempre toda nossa. Meu caro Esdras, vamos falar um pouco sobre a odontologia estética, para ficar claro para os nossos ouvintes. O que é a odontologia estética? Narciso, nada mais é do que a preocupação pela naturalidade, né? Então, há um tempo atrás, quando a gente ia utilizar coroas, quando a gente ia utilizar próteses dentárias, quando a gente ia utilizar restaurações, a gente não tinha materiais tão próximos da naturalidade, né? Então, a odontologia ela tem avançado em tecnologia, em materiais, que é para sempre poder devolver o sorriso natural. Essa é a ideia. E hoje, com as redes sociais, hoje com as lives, hoje com os vídeos, isso se tornou cada vez mais importante, né? Então, a gente não pode desprezar a importância do sorriso nas relações interpessoais, nas relações de emprego. Então, o que a gente tem visto hoje nos consultórios, nas clínicas, são as pessoas realmente procurando essa questão, não só a estética relacionada à questão da saúde no geral, né? Então, não é só ter o dente restaurado funcionando, mas também ter um dente restaurado funcionando e um dente restaurado bonito também. Na prática, o que a questão da odontologia estética contribui para a recuperação da saúde bucal? Então, quando a gente fala em odontologia estética, eu posso pensar desde o aparelho. Então, antigamente a gente tinha aparelhos metálicos ou aparelhos que foram melhorados, como aparelhos aparelhos transparentes ou aparelhos de safira, etc. Mas hoje em dia a gente consegue colocar também aparelhos invisíveis, né? Então, a gente chama de alinhadores invisíveis. Então, você imagina que às vezes a pessoa está num contexto social e muitas vezes ela não sei lá, você pensa num artista ou você pensa numa pessoa que está desempenhando algum tipo de papel e não deveria mostrar aquele aparelho. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, da pessoa usar o aparelho e pouquíssimas pessoas notarem ou quase ninguém notar essa questão. E também a gente pode olhar por outro lado. Então, você vê restaurações ou coisas escuras que eram colocadas em dentes antigamente. Hoje você consegue fazer o dente e ele fica super natural. Ou também eu posso falar sobre os dentes escurecidos. Então, a pessoa precisou fazer algum tipo de tratamento e por algum motivo o dente ficou escurecido. Hoje também é possível a gente trabalhar a questão de uma faceta ou algum tipo de tratamento que recobre esse dente e ele consegue ficar claro. Da mesma forma que a gente também pensa em relação ao tratamento no contexto geral, então associado. Então, uma pessoa que tem um dente amarelado, a gente também pode trabalhar apenas o clareamento, tanto do consultório quanto o clareamento também caseiro, orientado pelo dentista. Mas, enfim, é uma gama realmente de serviços associados a um belo sorriso, que é o que a gente hoje dispõe da odontologia moderna. Então, não é só uma questão de beleza e vaidade. Sim, na verdade, é um conjunto, né? Então, a gente vai pensar em saúde. Então, sempre quando a gente fala em saúde bucal, a gente fala na prevenção, então a gente fala na escovação, a gente fala nos cuidados básicos. E isso é função, e isso também não deixa de ser estética, você ter um sorriso bem cuidado. Mas, por outro lado, você pode ter um ganho, né, em relação a um sorriso mais claro, um sorriso mais harmônico, um sorriso mais alinhado, que é o que a gente dispõe hoje da odontologia. Quais são os tratamentos estéticos mais procurados? Olha, a procura hoje, como eu te falei, é muito grande em relação às facetas de resina. Elas ganharam uma repercussão muito grande, porque hoje a gente vê um tratamento de um menor custo, de uma grande durabilidade. Então, muitas pessoas antigamente imaginavam que tratamento odontológico era um tratamento caro, difícil, de pouco acesso. E hoje, com as resinas, né, com a alta durabilidade, com o grau de polimento que a gente consegue nas resinas, ela tem sido realmente um tratamento com bastante procura no consultório. Sem falar do clareamento, que é o tradicional, né? Muitas vezes a gente também pode recomendar o clareamento caseiro, orientado, claro, mas eu acho que a gente vai somando aquela necessidade que o paciente precisa, que a pessoa que nos procura precisa, e a gente chega num denominador comum entre o que realmente ele precisa e o que ele realmente deseja. Em termos de redes sociais, daquilo que a gente ouve muito falar de propaganda, eu posso
optar por um produto que está ali sendo vendido ou devo procurar um profissional para receber orientação? Então, sempre quando a gente fala de saúde, a gente fala em orientação, né? A gente fala em ciência. Então, a odontologia ela é uma ciência. Então, muitas vezes a gente é tentado a ver realmente situações milagrosas na internet por uma questão de custo, ou então às vezes é tão barato que vale a pena testar. Mas nunca realmente vale a pena testar no seu dente. Imagine que quando Deus fez com toda a naturalidade possível. Então, um simples fato de você escovar o dente com bicarbonato, você pode desgastar o dente, você pode erosionar o dente, né? Fazer uma erosão, fazer um desgaste realmente no seu dente. Com um simples fato, vou usar bicarbonato aqui porque eu acho que é interessante que eu vi fulano de tal blogueira fazendo. Então, a primeira questão é, se você acha que é interessante fazer, guarde aquela dica, guarde aquela informação e procure o dentista mais próximo, que ele está habilitado sim para dar orientação. Então a gente vê muitas coisas milagrosas, né? Clarecer os dentes com limão, com substância a carvão ativado, enfim. Eu acho que vale a pena sim procurar o dentista e ser orientado sobre qualquer tipo de procedimento que você vai fazer, tipo caseiro ou tipo que você vê na internet com aquelas receitas básicas e milagrosas. Falando na necessidade de restauração, quais são as tecnologias que hoje a odontologia tem à disposição? Quando a gente fala em restauração, a gente busca restaurar o dente o mais próximo possível do natural, né? Hoje a gente tem resinas que ela tem uma adesividade, então quando a gente pensa em um material que ele gruda no dente, que são as resinas, isso a gente não tinha antigamente, então era necessário fazer um desgaste no dente, mais do que o necessário realmente para que aquele material encaixasse, era o amálgama, né? O amálgama que era a mistura da prata com o mercúrio, hoje em dia pouco utilizado, principalmente pela toxicidade conhecida, principalmente em países de primeiro mundo isso já foi abolido. E com essa possibilidade da resina, com a adesividade, com a diminuição da sensibilidade, a gente consegue tanto dentes naturais, quanto os dentes também muito funcionais, né? Então a pessoa faz a restauração, já pode mastigar no mesmo momento, né? Então acho que tem contribuído realmente. Você pode, claro, evitar, né, se possível, a necessidade da restauração, com aquela frequência que a gente sempre recomenda, de pelo menos 6 meses, fazendo as visitas periódicas ao dentista. Mas, claro, se você precisar fazer um tipo de restauração, hoje a odontologia está preparada para fazer uma restauração imperceptível, né, e que tenha quase nenhum tipo de sensibilidade, porque a gente pode falar de restauração. A restauração nada mais é do que um produto sintético, né, que a gente chega próximo do que Deus fez, mas nada mais é do que um produto sintético que é colado ao dente. E para que isso funcione, tem que ter realmente um material de alta qualidade, que é o que a gente tem buscado hoje na odontologia. Essa tecnologia ajuda na recuperação mais rápida do paciente? Ah, com certeza. Então, quando a gente fala em odontologia, a gente não pode pensar em falar de odontologia sem materiais nobres, né? Sem materiais de resistência. Então, você imagina que se você não quer fazer uma restauração e ficar trocando, que é o que a gente vê em muitos casos. Eu recebo paciente lá que fez 3, 4 vezes a restauração. E muitas vezes o dentista ou a clínica que ele foi é uma clínica boa, um dentista bom, mas pelo simples fato de não ter utilizado um material de alta qualidade. Então, às vezes, o dente ele realmente não tem aquela adesividade, como a gente chama, e essa restauração ela fica soltando. Então, claro que um bom material, associado a uma boa técnica, a gente vai ter um fator realmente de vantagem para o paciente. Nós estamos falando no que a gente pode buscar de correção dos problemas que a gente acumula ao longo da vida. Falando em prevenção, quais são os cuidados que a gente tem que ter desde cedo para evitar esse tipo de problema no futuro? A gente está em 2021, então a gente tem vivido um momento áureo da prevenção. Hoje as mães são acompanhadas, né, no pré-natal com informações relacionadas à odontologia, então desde quando o bebê nasce já tem esse cuidado. A gente vê as escolas falando sobre prevenção, independente da escola particular, pública, a gente vê realmente no ensino infantil já a preocupação com a escovação, coisa que a gente não via antigamente. A gente vê também essa procura inicial dos pais nos consultórios odontológicos, ou seja, a criança ela vai prevenir, ela não vai tratar, então ela não vai sentir incômodo, então o dentista não passa a ser mais aquele terror, aquela coisa que a pessoa se assustava ou ia ter medo, porque a pessoa realmente vai só fazer o tratamento preventivo. Então, a gente acompanha, a gente tem visto isso aí e tem, assim, de certa forma a gente fica feliz, né? Porque acho que a função dos profissionais é ter uma odontologia realmente preventiva, que a gente não precise realmente de tratamentos. Claro que a gente precisa avançar em relação aos tratamentos, porque a demanda também ainda é muito grande, mas a gente se sente realmente muito feliz por ver uma odontologia preventiva, assim, em avanço. Cada vez mais a gente vê crianças e adolescentes sem nenhum tipo de cárie.
Meu caro Esdras, para que a gente possa encerrar, acompanhando você pelas suas redes sociais, eu pude observar o depoimento de uma paciente. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Esdras. Não assisti sua entrevista pela FM, mas acabei de assistir no seu Instagram. Que bom que você deixou gravada lá, né? Que a gente pode assistir depois. Então, estou entrando aqui só para fazer um comentário, assim, que eu achei excelente sua fala hoje, assim, como sempre, esclarecedora em todos os sentidos, né? E com relação ao material suíço, à cirurgia guiada, teve uma pessoa que entrou em contato comigo semana passada, me pedindo referência do seu trabalho, de tudo. Aí eu contei tudo, falei que eu fiz a primeira, cheia de medo, e que como conseguir vencer esse medo, né, com o seu cuidado, com o seu modo de trabalhar e tudo, que me passou segurança e tal, e eu já estou fazendo a segunda etapa, né. Aí expliquei tudo, a pessoa me perguntou o valor, né. Você sabe como é, doutor, todo mundo quer saber, né, porque faz outras pesquisas. Eu falei a ela que a verdade é que eu não pesquisei, que eu simplesmente criei uma simpatia ou empatia, não sei, simpatia, acho, desde quando eu acompanhei seus trabalhos, assim, suas entrevistas, passei a seguir você no Instagram e Facebook e tal, e que eu não pesquisei realmente, Ou seja, a paciente, o que me chamou a atenção foi essa parte, a paciente conquistou confiança no profissional, muito mais importante do que qualquer outro item, né, doutor Esdras? É verdade, Narciso, a gente fica muito feliz, né, e assim, a gente tem recebido realmente opiniões que nos tocam, né, então, quando a gente se dedica, eu falo que nossa atenção lá na nossa clínica é a personalização, então a gente realmente tenta reconhecer a necessidade daquela pessoa, e a gente fica muito feliz quando a gente tem um retorno desse, e a gente tem obtido bastante positividade, e nos tocam realmente, porque a gente não faz na questão só financeira, a gente realmente quer repercutir na vida da pessoa, e a gente sabe que a gente muda a vida das pessoas, e muitas pessoas às vezes realmente acabam se preocupando com o valor do tratamento, né? Mas muitas vezes o barato sai caro, e a gente fala isso em saúde, a gente fala isso em odontologia, e todas as vezes que a gente está pesquisando algum tipo de material, eu sempre busco o melhor, porque eu sei que aquilo realmente vai facilitar a vida do meu cliente, do meu paciente. Então, nesse caso não foi diferente, a gente buscou o que tinha de melhor, a gente fez a cirurgia guiada, a gente fez o sistema o sistema suíço, que a gente tem uma recuperação muito mais rápida, com a reposição dentária também muito mais rápida. E assim, fica fácil trabalhar porque a gente tem um retorno positivo, né? A gente lida com pessoas, a gente lida com vidas humanas, pessoas que realmente estão buscando o melhor. E é essa a nossa preocupação, poder oferecer o melhor, que na verdade é o que a gente tem de melhor no mundo, né? Não é só no Brasil. Então a gente realmente tem trazido materiais de ponta e tecnologia de ponta aqui para Aracaju. Doutor Esdras, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Um abraço a toda a equipe Oral Plus, a todas as meninas, a Mila, a Raíssa, a todas as meninas lá que fazem parte da equipe. Verdade, muito obrigado. Um abraço a todos aí e todos os ouvintes também. Continue na programação. Um grande abraço, tudo de bom. Tá importante o doutor Esdras Guimarães trazendo essas importantes informações sobre a saúde bucal aqui no nosso Jornal da Fã.